Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas 1. E antes de começar o texto, eu vou dar só um breve panorama para onde vamos caminhar, né? A mensagem de Lucas, ela, a respeito do Evangelho, ela é muito bem metódica, assim, né? Lucas foi uma pessoa bem estudada, a gente tem noção de que ele era médico que cuidava de algumas pessoas. E com isso você tem um trabalho de escrita bem próximo do de Mateus, que também é bem minucioso. E graças a Deus por todos os evangelhos e suas perspectivas que eles trazem, né? E a primeira coisa que vou pedir para os irmãos abrirem Lucas 1, 67, a gente vai ler até o 80. Mas antes eu quero lembrar de algo que o Lucas já comentou, e eu acho que os irmãos já têm percebido. Você consegue reduzir o zoom um pouquinho para pegar os nossos breves enfeites de Natal? Porque finalmente chegou o período mais aguardado do ano por muita gente, né? Algumas pessoas esperam esse momento, às vezes, pelo 13º, para dar aquela força no orçamento no final do ano. Lucas mesmo comentou um pouco antes de começar o culto com relação ao recesso, então pode ser um momento de descanso para algumas pessoas. E as crianças, com certeza, aguardam muito esse momento por causa das férias coletivas, né? Que daí eles podem ficar mais tempo em casa, podem brincar. Devido ao verão, elas têm mais tempo de sol. Então, é um momento muito aguardado aqui, acredito que por muitos dentro do nosso país, assim. E a gente tem vários sinais de que esses momentos estão chegando, né? Aqui a gente tem a nossa decoração de Natal, certo? E tem outros pontos aqui da igreja também, mas a gente começa a ver em vários lugares da cidade, como um todo, né? As lojas começam a fazer os enfeites, a gente começa a programar os encontros de final de ano, seja no nosso trabalho, com alguns familiares, e a gente sabe que tá chegando o Natal. E é sempre válido lembrar que nós como cristãos, a gente entende o Natal como a chegada, o nascimento de Jesus, né? Enquanto outras pessoas vêm com outras perspectivas e que é válido a gente lembrar qual que é a real mensagem do Natal. Não necessariamente o dia 25 em si, né? A gente não se apegar a essa questão somente da data, mas o simbolismo que o Natal traz, que é a chegada do Messias. Então, que a gente sempre possa lembrar, nesse finalzinho de ano, dessa mensagem que a gente tem que passar, né? E eu quero lembrar de alguns sinais que na Bíblia foram concretizados sobre a chegada do Messias, né? Então eu vou ao texto aqui, em Lucas 1, né? De 67 ao 80. Eu estou lendo na versão da NVT, que a gente está mais acostumado aqui na igreja. Lendo aqui então. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito. Só um breve contexto. Zacarias, ele foi um servo do Senhor que trabalhava no templo, e sua esposa Isabel era estéril. E em um momento que ele estava trabalhando no templo, ele teve uma visão de que ele teria um filho, que hoje a gente conhece como João Batista, que vai anunciar a chegada do Messias, né? Então Zacarias ficou meio estranhou um pouco a mensagem do anjo que ele tinha recebido, e devido a isso, ele, por ter duvidado, ele ficou em silêncio, né? Ele ficou mudo até o nascimento do seu filho, e que ele, enfim, confirmou o nome do filho para os responsáveis quando o filho estava para ser circuncidado. E então ele declama, né,
uma fala em si, né? Não sei se algumas vezes podem chamar de cântico ou uma poesia, mas é uma fala muito simbólica sobre a vida do seu filho João Batista, né? Que vai proclamar a vinda de Cristo. Então, né, seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: Bendito o Senhor, ó Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se da sua santa aliança, o juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação, por meio do perdão de seus pecados. Graça à eterna misericórdia do nosso Deus. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho de paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Então, aqui a gente tem a declaração de Zacarias sobre o trabalho, né, sobre o ofício do seu filho, que havia sido determinado, que ele ia proclamar a vinda de Jesus. E nos outros evangelhos, aqui em Lucas também, a gente tem João Batista anunciando, pregando arrependimento, confrontando alguns fariseus sobre suas posturas de uma fidelidade a si mesmo, como se fosse uma fidelidade às Escrituras e ao Deus vivo, né? E ele sempre vai pregando para que as pessoas se convertam, né? Se arrependam de seus pecados e se entreguem a Deus. Então, João Batista, ele foi apontando para Cristo, sinais da vinda dele, né? E daí, quando enfim ele se encontrou, ele aponta, né? Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então pôde batizá-lo, né? E teve a certeza pela confirmação da presença do Espírito Santo, que Jesus era em si o Messias. Mas voltando um pouco, eu quero pensar com os irmãos o quão aguardada era essa chegada do Messias em si, né? Zacarias, ele começa o seu texto sempre agradecendo a Deus, porque ele se lembrou do seu povo, né? De que Deus ele é fiel para com aqueles que entregam a sua vida para Ele, e que Ele não os abandona e entrega o que é necessário. Então, ele trabalhava no templo, era alguém que conhecia das Escrituras, conhecia as ordenanças, as disciplinas, né? Então, ele também ansiava pela chegada desse Messias, que iria então libertar o povo da sua opressão, né? A gente entende que, na perspectiva do povo de Israel, que essa chegada ela era muito ansiada por essa libertação de povos, né? A gente tem que lembrar que naquela época era um tempo diferente do de hoje. Hoje aqui no Brasil a gente pode falar que vive tempos de paz, em que a gente não tem conflitos de guerra diários, tudo mais, enquanto a gente vive outros tipos de conflito e outros tipos de lutas diárias, né? Mas naquela época era algo muito mais vívido. Então os povos eles se degladiavam por território, se degladiavam. Havia também a expansão dos impérios e tudo mais. Então eles estavam sempre em confronto. Então essa perspectiva do Messias que ia trazer o seu reino era uma das perspectivas de que Deus traria um grande
vencedor, né, um grande guerreiro, queria estabelecer por absoluto o reino de Deus, como o povo de Israel imaginava que fosse, né, um reino sobre todos os outros povos. Eles iam pisar em cima de seus opressores. É uma perspectiva que a gente tem que entender, que era aquilo que eles tinham na época, né? E que, inclusive, os discípulos de Jesus só entenderam realmente o trabalho, né? O, o ofício do Messias, que seria morrer na cruz e ressuscitar e vencer a morte, né? Para nos trazer vida eterna, somente depois da reencarnação de Jesus, tá? Então, aqui, durante o discurso de Zacarias, ele relembra 2 pontos principais que são sempre relembrados durante o Novo Testamento, né? Que é a aliança que Deus faz com Abraão, de que por meio dele, por meio, né, do descendente de Abraão, que ele abençoaria todas as famílias do mundo, né? E isso a gente vê se cumprindo, porque a gente sabe que Jesus é descendente de Abraão, né? E com o seu sacrifício, hoje a gente pode ter ligação eterna, direta com o Pai, e com isso podemos voltar a ter conexão com Deus, né? Podemos nos arrepender de imediato. Outro item também que Zacarias traz com relação à profecia de Natã para Davi, que dele viria, né, da raiz de Davi viria também o sacerdote. Então a gente sabe que tem Abraão, nesse meio tempo a gente tem Davi, que foi um personagem importante para o reino de Israel, e que também houve a descendência direta para com Jesus, né? E com isso a gente relembra o quanto Deus ele promete para as nossas vidas e o quanto ele é fiel e cumpre as promessas que ele faz para com os seus, né? E Zacarias, sabendo que teve a visão enquanto trabalhava e que o seu filho João iria trazer esse ofício, né? Ele conclui o seu discurso com a questão do arrependimento de pecados, né? Que é para que o povo, que era algo constante dentro do povo de Israel, para que eles sempre se arrependessem e voltassem a Deus, né? Não tem como a gente se arrepender dizer que se arrependemos dos nossos pecados, não voltarmos para Deus, entendeu? Porque a partir do momento que a gente reconhece como que Deus é o nosso único Senhor de nossas vidas, a gente deve se arrepender do que Ele não gosta, né? Do que são os nossos pecados, que acabam sendo as nossas próprias vontades. Então, Zacarias ele tinha plena certeza de que seu filho João Batista ia apresentar o Messias, e ele foi muito grato por isso, entendeu? Ele tinha a convicção de que o seu filho não era o Messias, né? E que mas que o seu filho fazia parte das promessas de Deus. Então, ele sabia que seu filho ia apontar, seu filho era mais um sinal para aquela vinda do Messias, né? Então, assim como estamos hoje, né, vivendo esse momento de final de ano, cada um com suas particularidades e felizes por podermos desfrutar desse momento juntos como igreja, de que Jesus veio ao mundo, né? Essa promessa se cumpriu. Zacarias também estava muito feliz por esse tempo ter chegado, né? E, enfim, Deus ter cumprido a sua promessa. Mas, junto disso, eu quero trazer uma reflexão sobre a nossa realidade, né? E os nossos desafios diários.
sobre os sinais da vinda de Jesus. A gente sabe que ele veio, né? Que ele cumpriu as promessas, né? Ele cumpriu o que estava em Salmos, nos Salmos, ele cumpriu as profecias dos profetas, entendeu? Ele veio, curou os enfermos, ele veio e clamou as pessoas para o arrependimento, para se reconciliar com Deus. Ele morreu na cruz e ressuscitou para perdão dos nossos pecados e para que a gente tenha a plena certeza da salvação por meio dele. E a gente também sabe, né, hoje falando com cristãos, que nós, a partir do momento que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, né, ele passa a habitar em nós, né, como Consolador, né, que é um só com o Pai e com o Filho, e o Consolador nos conduz para o caminho de santificação durante essa nossa vida, né? E a reflexão que eu quero deixar com os irmãos é sobre se a gente também tem sido, se a gente tem apresentado sinais dessa estadia de Cristo em nós, né? Se a gente tem realmente apresentado a Cristo como alguém que mudou as nossas vidas, alguém que a gente tem como único e suficiente Salvador, como Senhor de nossas vidas, como quem reina dentro do nosso coração e reina as nossas vontades, né? Se a gente deixou o nosso velho eu para trás e que hoje a gente vive para Cristo. E isso daí é uma missão diária e cotidiana, né? A gente, quem pelo menos cresceu na igreja, às vezes tem uma dificuldade de entender por já estar acostumado com algumas coisas do pode, não pode, do essa é uma conduta de um cristão e tudo mais. Mas a gente também tem que se policiar, aqueles que vivem sempre viverão dentro da igreja, para que a gente não deixe a soberba entrar em nosso coração, né? E principalmente se a gente tem sido os sinais que Jesus nos demonstra, né, dentro das parábolas, que são o sal e luz nessa terra, né? Se a gente tem demonstrado, se a gente tem apresentado ele como o único e suficiente Salvador, se a gente tem apresentado que o seu reino hoje ele é presente, né? Ele venceu a morte e hoje reina à destra de Deus. E não somente somos cristãos de IBGE, a gente responde o censo, a gente pratica algumas coisas, a gente não pratica outras coisas, né? A gente está bem ciente de quais são os frutos do Espírito, né? Que se encontram em Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler aqui com os irmãos para nos relembrar deles, né? Mas o Espírito, né, que habita em nós, produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, é importante a gente repensar dentro das nossas atitudes diárias se estamos realmente apresentando esses frutos, que são sinais de que Deus habita em nós e de que Ele pode transformar o nosso coração e que a gente pode se reconectar com Deus, né? Essa é uma outra perspectiva que eu fiquei pensando sobre os sinais do Natal, né? Porque a gente sempre pensa em apresentar a verdadeira mensagem do Natal, que é chegado que é a chegada em si do Messias, mas a gente também é testemunho vivo. A gente tem que ser testemunho vivo, né? Dessa vinda e desse
do ofício do Messias, que foi o sacrifício por todos nós, né? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para os irmãos, que a gente sempre lembre que Deus, ele é fiel e justo, ele promete e ele vai cumprir. Então, a gente sabe das coisas que estão por vir, a gente tem plena certeza da segunda vinda de Cristo, para que a gente possa ser um com o Pai no céu, né? Que a gente possa estar com Ele, desfrutar da plena presença dEle. E o desafio para os irmãos da gente continuar sempre nos policiando e olhando para dentro do nosso coração, se a gente tem realmente apresentado esse Cristo que vive em nós, né? E se a gente também tem pregado não somente o amor de Deus, mas também a questão do arrependimento de pecado, para que a gente possa desfrutar da plena misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E uma última frase é lembrar da missão do Evangelho, né? Que a gente sabe em Mateus 28, que foi o último desafio que Jesus deixou, né? Que a gente deve pregar a toda criatura, levar o Evangelho até os confins da terra. Então, era essa reflexão que eu gostaria de deixar com os irmãos, que a gente possa ser sinais vivos desse Natal dentro de nós.